Boa noite, gente. Boa noite a todas, a todos e a todes. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. É uma alegria muito grande poder estrear esse filme com um público tão lindo. E, enfim, a gente agradece muito aí a presença e a participação de vocês todos. A gente tem esse momento previsto não só assim para ser uma coisa protocolar, mas também para a gente pensar numa ideia de aproximação entre as pessoas que estão ali nos bastidores do projeto e o público que vem apreciar a exibição. Então, a gente deve ter mais ou menos uns 30 minutinhos de conversa para falar um pouco sobre esses dois filmes que compuseram essa sessão especial aqui no Vila Rica. Eu mencionei lá na sala, a Lari fez a leitura dos agradecimentos, mas eu vou reforçar um agradecimento muito especial à casa que está nos acolhendo, ao Espaço Vila Rica. É um espaço sempre muito parceiro das produções independentes do cinema aqui da cidade. O Vila Rica também é o nosso hub da economia criativa, que está vinculado ao LAV, à governança do audiovisual e economia criativa da cidade, na qual eu estou atualmente como presidente da governança. Então, estendo esse agradecimento a toda a equipe aqui desse espaço, que é maravilhoso, que é fantástico, que nos acolhe, que nos recebe para tantas programações culturais aqui da cidade. Muito, muito, muito obrigado mesmo a toda a equipe aqui da Casa do Vila Rica. E sem muitas delongas, na verdade, eu queria fazer uma rápida apresentação aqui da nossa mesa para a gente iniciar a conversa. Como eu já estou com a voz, vou falar rapidinho. Eu sou o Ed Mansan, fiz a produção executiva do Vestido, que foi o segundo filme exibido. E, enfim, sou ator, produtor, trabalho aqui na cidade já há um tempinho, no segmento criativo, e de uns anos para cá tenho me enveredado para o setor do audiovisual. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Tainara Pereira, eu sou atriz do filme, sou atriz das artes das cenas, assim, e ultimamente estou aí me jogando no cinema. E aí, gente? Boa noite, caralho. Eu sou a Juara, sou uma das protagonistas do segundo curta, inclusive o primeiro, que delícia, bastante gatilho, inclusive no começo, aquelas loucas, mas achei um bafo. Sou atriz, sou produtora, boqueteira, louca, mentira. Sou atriz, produtora e uma série de outras coisas aí que a noite e a cultura me proporcionaram para poder sobreviver, né, gente? Porque é travesti tem todo aquele babado. Mas que delícia esse convite, que delícia fazer a Fátima. Mas que delícia essa personagem, assim, eu estou muito emocionada, porque a Fátima é o que eu desejo para todas as travestis pretas. Uma gata de boa, com renda, com afeto, enfim, com tudo que eu desejo. Aí, inclusive, estendo isso para o meu núcleo de apoio, para as minhas irmãs travestis pretas, Yara e Aniri. A minha vida tem sido muito, muito, muito melhor estando próxima a mulheres pretas e, sobretudo, as mulheres pretas travestis, né? Porque as cis também são maravilhosas, assim, me apoiam em tudo. Mas, assim, a Fátima foi um presente muito lindo e um desafio também. Sempre fiz alguns trabalhos enquanto atriz, mas aí quando eu fui convidada foi aquele frio na barriga. E eu nunca vou esquecer do primeiro dia da preparação de elenco, assim, a Edna chegando, tava eu e a Raquel, e ela, e aí, já deram um beijão de língua? Eu, Mas enfim, vou parar, acho que era só para se apresentar, já tô falando. Boa noite, gente. Eu sou a Larissa Alvanhã, roteirista e diretora do curta O Vestido, e é uma alegria estar aqui com vocês, dividindo essa conversa. E muito obrigada novamente a todas, todos e todos, por estarem aqui conosco hoje. Boa noite para todos, todes e todo mundo. Eu sou o Epuauê e tô... Oi?
E estou assinando o roteiro e a direção do Enegrecer de Iemanjá, né? Esse filme nasceu... Eu estou há 20 anos já dentro de projetos artísticos na cidade, sempre com temáticas afro-brasileiras, né? Tentando e sempre visando esse público estudantil, sempre tentando diminuir um pouco esse racismo que ainda impera na escola, ainda mais na questão religiosa, tá? E eu fiz esse filme pensando nos meus alunos, nesse público que precisa tanto de informação, que eles estão tão atravessados de coisas erradas, coisas pejorativas, coisas negativas a respeito das religiões afro-brasileiras, e a gente precisa urgentemente levar conhecimento e levar um pouco, desmistificar, desconstruir essa imagem tão negativa feita pelo eurocentrismo. Enfim, é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo e que agora, com o audiovisual, é uma chance de chegar mais longe a crianças de vários lugares. Hoje foi uma estreia, esse filme vai passar em todas as escolas do estado do Paraná. A gente vai distribuir para todas as escolas. E hoje foi também uma estreia nas escolas, a recepção foi muito boa. E é isso aí. Obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com essa fera aqui, com essa equipe fera aqui, esse momento tão legal para nós, produtores negros. Obrigado, gente. Só uma nota, né, de informação. A nossa atriz, a Raquel Palma, ela não pôde estar aqui nessa noite, mas desejou aí uma boa estreia para todo mundo. E é isso, tenho as lembranças e o carinho dela. Por conta de outras agendas, ela não conseguiu estar com a gente nessa noite. Eu vou fazer, assim, acho que dá para a gente pensar nessa ideia de uma rodada, assim, ó, de... Né, passada a apresentação, eu queria, enfim, né, posso puxar o gancho aqui, mas também deixar um tempo assim livre para as pessoas, né, que estão aqui falando da equipe do filme e tal, trazerem as suas impressões sobre os trabalhos que foram apresentados. E aí eu queria trazer um gancho, na verdade, assim, começando já a falar, sobre as dores e as delícias de se pensar em produzir cinema de forma, né, independente, autônoma, no interior do Paraná, completamente deslocado aí dos grandes eixos que acabam dominando esse mercado da indústria, do cinema e tudo mais. E aí, nesse aspecto, a gente fez questão de enaltecer ali da equipe e tal, porque assim, acho que a gente tem uma peculiaridade, né, de, acho que assim, as delícias, né, vou começar pelas delícias, de que a gente tem uma, né, Londrina tem um quê de província, né, e a gente sabe disso. E não no sentido ruim, né, às vezes não é, também. Mas eu falo a província, assim, aquele lugar que a gente consegue se encontrar com as pessoas, se conectar com as pessoas de uma forma muito rápida. E aí, para pensar na ideia de uma produção, por menor que ela seja, por mais independente que ela seja, a gente não consegue desconsiderar essa facilidade mesmo de troca e de companheirismo para a gente conseguir tirar esses sonhos e esses desejos do papel e transformá-los no que a gente acabou de ver, por exemplo, com esses 2 curtas, né? Há uma generosidade muito grande envolvida na entrega desses serviços, porque o projeto ele passou na linha de curtas-metragens do edital da Paulo Gustavo, que foi lançado pelo município, com um orçamento de R$98 mil. E aí, perto de tudo que a gente tinha para poder filmar e entregar, é inevitável pensar nessa ideia de chamar, né, as parcerias e contar com a entrega de todo mundo, com o comprometimento de todo mundo, mas trabalhando numa realidade orçamentária muito limitada. E eu acho que, enfim, essas são, né, as delícias da gente poder se encontrar
enfim, falar dos nossos projetos, dos nossos anseios, dos nossos desejos, e conseguir produzir isso de uma forma artesanal, que, enfim, dificilmente, às vezes, você vai encontrar num grande centro, numa outra pegada de um set, que, enfim, que tem um ritmo muito diferente do que a gente costuma ter dentro desses projetos que são, tem esse afeto, tem esse carinho, tem essa relação e tudo mais. E certamente as dores disso tudo é lidar com a subestimação, sobretudo da nossa competência, das nossas qualidades, daquilo que a gente consegue entregar, tendo tão pouco na mão, tendo tão pouco recurso material, mas um recurso humano muito rico, muito inventivo, muito insubmisso, para poder fazer uma entrega tão bonita como a gente vem vendo, não só com esse filme, mas com uma sequência aí de filmes e de projetos audiovisuais que estão rolando na cidade. E eu diria que assim é uma nova vanguarda, talvez, de produções independentes aqui da cidade que surgem, graças, inclusive, a essa política de fomento importante, que foi a Lei Paulo Gustavo, que descentralizou acessos aos recursos e que, inclusive, para encerrar esse monólogo aqui, que foram ambos projetos contemplados pela lei, graças, inclusive, também a uma política de cotas, uma política de ação afirmativa. Eu tenho um orgulho muito grande de enaltecer isso, porque assim, eu sou cria das políticas de ação afirmativa. Eu fiz uma graduação na UEL graças à política de ação afirmativa. Estou novamente ocupando os bancos da universidade, fazendo uma outra graduação em Direito, graças à política de ação afirmativa. Consegui aprovar este projeto, um longa que a gente está produzindo, um projeto de desenvolvimento de roteiro de ficção, também graças a essas políticas de ação afirmativa que garantiram a descentralização e que parte importante desses recursos viessem às mãos dos produtores, dos realizadores negros, não só de Londrina, mas do Paraná, através desses editais, para conseguirem fazer os seus projetos ganharem vida, ganharem corpo e por aí vai. Eu já vou aqui puxar mais um gancho. Diante disso, dá para ver o quão poderoso é esse filme, assim. E como atriz, eu sou produtora também, e aí eu sempre fico de olho assim nas equipes. Eu tenho que destacar o trabalho da equipe desse filme e o cuidado com a gente, assim. Eu gravei em 2 dias frios, nos 2 dias. Um dia aqui perto de Londrina, que aí tinha cena tomando banho, tinha cena na mata, e um cuidado da equipe, mais uma vez, da gente estar bem, da gente estar agasalhado, de como está se sentindo, e aí está precisando de alguma coisa. E, assim, não tenho o que dizer, assim, de verdade, gente, me senti muito, muito, muito abraçada. Assim. Eu fiquei com essa equipe por 2 dias. De quantos foram de gravação? 2 de 5, e me senti muito acolhida. E aí, depois, quando a gente foi para a praia gravar, que delícia, também estava frio, e um cuidado, assim, porque o negócio era que você tinha que estar feliz no mar, gelado, e a gente tinha que estar aqui, plena. E, ainda assim, um cuidado maravilhoso com a gente, assim. Então, eu queria assim destacar como atriz isso, do como é importante a gente se sentir acolhida nos trabalhos, assim. Então, isso para mim foi essencial, e eu queria então mais uma vez agradecer essa equipe maravilhosa. Bom, vamos ter que ouvir tudo de novo, louca. Foi meu primeiro trabalho no cinema, e reitero tudo isso que a Thay acaba de falar, assim, também, A preocupação, o cuidado. Nossa, a Edna, gente, indo na minha casa, preparadora de elenco, assim, morando praticamente com a gente. A própria Raquel, porque a Raquel é minha amiga, já de anos, e aí foi muito engraçado, assim, quando chega o convite, eu falo assim, vou fazer par com a gata, tipo assim, louca, minha amiga, linda, muito mais a Juara e não a Fátima. Mas, assim, eu lembro uns 2 dias que a Raquel foi para casa, a gente ficou lá junto, conversando, se amando, muito sapatônicas, a louca. No processo de laboratório, para desenvolver o carinho, enfim, o toque. Foi extremamente desafiador nesse sentido,
Mas, como eu disse no início, foi um baita de um presente, assim, né? Porque, infelizmente, a gente não vê, né, mulheres travestis pretas nesse espaço, assim. Então, quando eu disse no início da fala que a personagem Fátima é um presente, é tudo que eu desejo às minhas iguais, é sobre isso, gente. É você viver para além de quem você é. Como vocês, pessoas, vocês vivem, sabe? A vida, assim, que legal, eu sou assim, eu sou assado. Sem se preocupar de morrer. Eu vou dar uma militadinha, né, gente? Precisa um pouquinho assim. Sem, sei lá, se preocupar de morrer. Até quando a gente sai, né, na rua, assim, eu lembro do Ed falando assim, gata do céu, mas todo mundo, né, não para de te olhar. Aí eu falo, nossa, eu já nem percebo mais isso, né? Eu já entrei num automático tão grande de não reparar essas coisas, que é muito engraçado quando as minhas amigas e os meus amigos cis que estão comigo percebem, assim, nossa, mas o povo te olha muito, né? É no shopping, é na rua. Eu falei, nossa, eu já nem percebia mais. Então, assim, que prazer me desafiar, trabalhar, fiquei extremamente ansiosa, aí decora texto, né? Aí, nossa, enfim, foram dias bem desafiadores. Graças às deusas, eu não usei o vestido, então eu não tive que entrar na água gelada. Mas, gente, estava um gelo, que ela saiu assim, ó, pai, a gente já com as toalhas, ai, meu Deus. Ajuda, Raquel, né? Nossa, mano, você abafa, coisa assim a gente deixa abaixo. Mas, enfim, obrigadíssima pelo convite. Mais uma vez, parabenizo aí toda a equipe, todo o comprometimento. Super Algo foi uma delícia, gente. Só teve delícia, não teve dores. E isso agora é só no making-off do roteiro, no making-off do documentário que a gente vai lançar sobre o vestido lado B. Inclusive, em julho a gente vai voltar. Solange Lilson já tá louca. Já reservou, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de todo esse drama, esse suspense. Eu amei ter participado. E, ó, galera da produção, tamo aí, viu? Atriz, produtora, executora, comunicadora, iluminadora, faxineira, vereadora, caralho! O que tiver, vai chamando as negócios, hein? Pelo amor de Deus. Bem, boa noite, né? O vestido é muito louco, assim, como partindo dessas dores e alegrias de fazê-lo, né? Eu trabalho com audiovisual há 18 anos, né? E esse é meu primeiro filme como diretor e roteirista no mesmo projeto, né? Já fui roteirista em alguns outros projetos e diretor em outros. E esse é o primeiro, e o vestido estava engavetado há muitos anos. O vestido é um projeto que eu estava uma vez pegando ônibus e eu vi uma pessoa falando assim, pô, comprei um vestido no brechó. E aí me veio, quem são as pessoas, né, que vestem as roupas que a gente... Eu sou uma frequentadora de brechó também, né, e quem são as pessoas que vestiram as roupas que a gente está hoje, né? Quem são aquelas pessoas que carga emocional, energética, espiritual, religiosa, sagrada, profana, as roupas carregam, né? E aí foi nesse lugar que eu falei, poxa, quero contar histórias de mulheridades, né? De diversidade sobre essas mulheridades. E cansei de filme sapatão, falando de drama sapatão. Eu cansei. E falei, pô, por que eu não posso ter personagens estupendas? Tudo bem, o relacionamento está ótimo, a vida profissional está ótima, mas o que comem, o que fazem, o que vivem é o que a gente quer ver aqui, sabe assim, como que elas sobrevivem além, né, dos dramas da vivência de serem, né, duas mulheres, uma cis e uma travesti, né? E isso, eu falei, isso se dá na escolha dos nossos elencos. A escolha política é pelo elenco. Né? Eu acho que muito mais que pela narrativa. Eu poderia colocar qualquer mulheridades. Eu acho que é sobre isso. É um filme sobre mulheridades. E qualquer corpo ali caberia. E aí é uma escolha. Por que eu quero essas atrizes? Foi uma escolha. Né? A Juara, a Tainara e a Raquel foram escolhas, não foram possibilidades. Né? O Rogério também foi uma escolha. E os encontros com os outros participantes se deu no encontro com o Ed.
né, que eu falo assim, o encontro com o Ed foi muito potente e importante para a gente desenhar a equipe. Eu falei, pô, Ed, tem uma galera aqui que eu quero trabalhar, que há muito tempo eu não trabalho. O que você acha de a gente montar essa equipe, montar esse elenco, em cima do que quem eu quero trabalhar hoje, né? E quem eu quero formar a equipe hoje. Amanhã é amanhã, o ontem foi o ontem. Né? Mas e o hoje? Quem eu quero hoje? E nas escolhas. E tudo isso, e todas as escolhas, eu acho que a gente faz dentro da arte, da vida, mas estou falando aqui no lugar enquanto diretor e roteirista, é uma escolha e é um ato e um gesto político. Né? E que corpos eu quero contar e que corpos vão performar essas mulheridades. É uma escolha política. Né? Que corpos vão estar nesse casamento, que corpos vão estar no brechó. Eu sempre imaginei, e eu conheci ali há pouco tempo, já faz uns anos, né, ali a Salvani, né, Nossa Senhora do Brechó, e quando eu conheci, eu já tinha a Senhora do Brechó escrito. Quando eu conheci ali, eu falei, Ed, é a Lia, né? É a Lia, é a Nossa Senhora do Brechó. Né? Então, assim, queria muito agradecer a toda a equipe, porque sem a equipe, sem o elenco, não tem filme. É sobre isso. Né? O filme é nosso. Né? O filme não é meu, o filme é nosso. Né? Eu acho que isso é muito importante. E a necessidade de a gente contar as histórias que a gente quer ver na tela. Que histórias que a gente quer ver. Se a gente não vê aquela história, vamos contar essa história, vamos narrar essa história, vamos se juntar, vamos se aquilombar, vamos se unir, vamos se fortalecer e contar as histórias que são necessárias serem contadas com respeito, com amor, com tolerância, com as nossas equipes, com os nossos elencos. A Raquel e a Tainara estavam no mar, o Baruta fazendo o drone em cima, e eu no meio da água, pelo amor de Deus, o que você quer? Não, Lari, continua. As duas, continua. Minhas meninas, está muito frio. Continua, Lari, pelo amor de Deus, continua. E o Baruta, você tem imagem? E aquele desespero, porque a Raquel chegou a ter hipotermia, gente. Então, foi pesado. E muito frio. Né? Estava muito frio. Estava inverno. Né? Então, assim, eu só queria dizer que as dores são várias. A gente sabe que corpos dissidentes, de todas as suas dissidências, tem as suas relações de como conseguir os trabalhos, quem vão nos convidar, né? Quem vão unir. E eu falo, gente, vamos se unir, vamos se juntar e vamos fazer audiovisual potente, que a gente consegue, a gente é competente. E vamos criar as histórias que a gente quer que saia do papel. Vamos botar outras histórias e vários outros produtores, produtoras, audiovisuais para somar nessa empreitada de contar essas histórias. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer imensamente as meninas, as nossas grandes atrizes, né? Agradecer ao Ed. Ed, muito obrigada por acreditar nessa história, né? Acreditar nessa história. Agradecer a cada pessoa da equipe técnica, a cada pessoa da participação especial, a cada pessoa da figuração, que, gente, vamos ter respeito com a figuração, vamos pagar decente figuração também, meu povo, é uma coisa assim, importante ser dita, figuração não é manada, não é boi, não é manada que você trata e vai levando de qualquer jeito, figuração são pessoas, né? São atores, atrizes, então, assim, vamos ter respeito com a figuração, vamos comer a mesma coisa que os outros comem, tá? Beleza? É isso. No caso do Enegrecer de Iemanjá também, eu acho que cabe mais uma vez o agradecimento à minha equipe, né, porque a gente tem a concepção daquilo que a gente quer fazer, mas sem uma equipe, e olha, oxalá apareceu essa equipe na minha frente, né, e a gente conseguiu materializar isso. Eu lembro que eu estava com o Mumu um dia lá no Jaime, aqui embaixo. Falei, Mumu, quero contar uma história, quero contar a história de Iemanjá. Por que essa Iemanjá é pintada de
Por que essa Iemanjá é branca? Porque a gente precisa levar isso, escrever isso e levar para as escolas, e a gente precisa... a gente tem a concepção, né? Vai, escreve, mas sem a equipe a gente não consegue fazer nada. E eu agradeço muito mesmo, de coração, aos meus brothers, às minhas atrizes da equipe, né? Do Enegrecer de Iemanjá. E é isso, tá nesse lugar é muito especial, é muito importante para mim. Eu estou com 62 anos de idade, e tá conseguindo exibir um filme num lugar onde eu vinha quando eu era criança, né? Eu vinha pequenininho aqui para esse cinema, nunca podia passar pela minha cabeça que eu iria um dia mostrar um filme aqui. Mas a gente isso, estamos mostrando, estamos ocupando espaço enquanto produtores negros, enquanto artistas negros, e é isso que a minha colega falou, a gente tem muita história para contar, e deixe que o mundo deixe um espaço para a gente também contar as nossas histórias, né? A gente tem que dar um pouco de um basta nessas histórias enlatadas que vêm lá de tudo quanto é lugar, e tentar redescobrir e valorizar os produtores, os contadores de história, os diretores, as atrizes, os atores, as equipes de produção do nosso lugar. E aí, realmente, a gente tem que dar a mão à palmatória, porque para esses incentivos que chegaram em boa hora, né? E que oportunizaram a gente a fazer esse trabalho que é tão necessário para a gente, né? E é tão importante, eu acho, que para a sociedade, né? E é isso. E agradecer a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. E é só isso. Hoje eu já falei demais. Hoje nós fizemos a estreia do filme dentro da rede de ensino estadual, e eu já falei, nós fizemos 5 ou 6 sessões de cinema para as crianças, para os jovens e adolescentes. E eu acho que eu já falei demais, ainda estou falando demais ainda. Mas eu quero muito agradecer de coração a presença de todos, e muito obrigado mesmo. Axé para todos. A gente vai abrir agora para fazer uma rodada de interação, né, com o pessoal. Aí eu vou pedir assim para a gente falar no mic, porque o bate-papo está sendo gravado. Então aí o som precisa ser captado bonitinho ali. E aí daí, enfim, começar aqui, na verdade, assim, ver quem tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algum dado para ser trocado. E aí a gente faz essa rodada, mais uma outra, e aí encerra, porque a gente está com o horário meio limitado. Tá? Eu vou passar para a Lia, foi a primeira pessoa que sinalizou aqui também para fazer um comentário, enfim. Lia compõe o elenco de apoio do filme, uma excelente atriz e uma articuladora aqui da cidade, assim, sem tamanho. Lia, está contigo a palavra. É uma honra. Eu estou assim muito, muito, muito emocionada. Gente, eu sou uma vovó, né? Eu estou fazendo 82 anos esse ano. Você falou que está com 62, né? Eu estou fazendo 82. E é uma honra eu estar aqui no meio de vocês, porque vocês são jovens e ainda tem muita coisa pela frente. E essa coisa pela frente, quanto que vocês vão aprontar e vão se aperfeiçoar e vão fazer, né? E aconteça o que aconteça, a gente não pode desistir, sabe? A gente tem que estar com a nossa bandeira lá em cima e fazendo, né? E fazendo. E eu, só rapidinho, quando cheguei aqui, eu cheguei com 50 e poucos anos. Aí entrei no Teatro do Oprimido. E aí os meninos do teatro eram tudo gente. Eu estava com 50
57, eu acho. Os meninos tudo novinhos, com 18, 20 e pouco. Aí hoje são os cabeças da cultura. E aí por isso que eles me convidam, porque eu viajei, fiz teatro fora, então eles me conhecem que eu sou danadinha mesmo, né? Então estou no meio aí das paradas, junto com os meninos, e com muita honra. E o que a nossa diretora falou, que quando ela, para ser a dona do brechó, que ela me viu, quando o Edir falou ali, dá para você participar, não sei o quê, você vai ser a dona de um brechó. E realmente me veio muito suave, porque eu me senti muito dona de um brechó. Tá? Então, gente, vocês estão aí novinhos, tem muita coisa pela frente, e pensem nisso, nesse caminho longo da nossa longevidade, né? E eu tenho fé. Não vou ver as coisas que têm que ser transformadas, né, devido à minha idade, mas vocês estão aí, eu confio em vocês. Passar a fala para o Zezinho. Quando eu era adolescente, eu vinha nessas salas de cinemas, ainda enxergando. E aí eu voltei aqui na inauguração do espaço, né, um tempo depois, e percebi que eu, como cego, posso transitar dentro desse espaço. Então, é um espaço que realmente ficou acessível para nós que somos cegos, né? No entanto, o que eu vejo assim, a vocês produtores, é que o subfinanciamento das obras culturais do Brasil tem colocado a pessoa com deficiência realmente à margem da inclusão. Totalmente à margem. Porque a gente tem a Libras, que é o acesso à pessoa com surdez, mas a audiodescrição, que é para as pessoas cegas, ela ainda não está configurada na cultura do país. Né? A nossa cultura ela não financia adequadamente as atrizes, os atores, os produtores, mesmo aqueles que ganham Oscar ou Globo de Ouro, eles não se preocupam com a inclusão da pessoa com deficiência visual. Fica sempre aquela coisa assim, sabe? Nós vamos fazer para dar o exemplo. Mas dar o exemplo não é realmente refletir a inclusão. Então, por exemplo, eu lembro de um filme chamado Paradise, Cinema Paradise, que é a história de um cego, que incomodava todo mundo, porque ele adorava ir no cinema. E a namorada dele ficava falando no ouvido dele. E ele só tomava pito. Toda vez que ele ia no cinema, ele se sentia ainda mais excluído. Mas ele nunca desistiu de ir ao cinema, mesmo depois que o cinema pegou fogo. Ele foi lá para ver o que é que tinha restado daquele espaço que ele tanto curtiu. Então, assim, eu quero parabenizar vocês. Eu me senti incluído dentro desse projeto, até porque a Sueli fez uma audiodescrição para mim no meu ouvido, e eu não tomei nenhum pito. E algum dia, quem sabe, oxalá, né? A gente vai ter o financiamento adequado para que vocês, atores e atrizes e produtores, consigam fazer uma política de inclusão e não de segregação e de exclusão. Né? E assim, nós não temos deficientes que vêm exatamente porque a população com deficiência está exausta de viver um mundo de exclusão e não conseguir alertar realmente todos os seres humanos e os políticos que governam os nossos estados e municípios da importância que tem, né, o direito da gente ter acesso à cultura. Eu já fiz aula no Espaço Latino e eu tinha que dançar com o professor, na época, porque eu não tinha uma companheira. E o professor, na época, me ensinou a dançar. Então, eu quero aprender a dançar na cultura tendo a audiodescrição algum dia. Viu? Muito parabéns a vocês pela inclusão. Tem mais duas pessoas aqui. Pode ficar. A Bia depois. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bianca, mais conhecida como Bianca Nabis. Eu fiz o figurino do vestido. Queria só agradecer a todo mundo que veio ver. Foi muito emocionante ver o nosso trabalho de muita gente pela primeira vez assim no cinema. Foi um dia muito... tudo é muito emocionante, assim, sabe? Não sei nem explicar, só sentir, só. Muito especial estar com toda essa equipe aqui de novo. Tudo que foi durante esses dias de set que a gente passou junto. Eu penso muito que eu encontrei
me encontrei muito no audiovisual nesses últimos tempos que eu venho me aventurado e ter a oportunidade de fazer um figurino, sabe? Tipo, nunca ia passar isso na minha cabeça que alguém ia me dar essa chance e confiar em mim para fazer isso do jeito que a Lari confiou, do jeito que a Thalita confiou, o Ed, toda a equipe. Foi muito importante para mim, e como eles falaram, essa questão da equipe, de muitas realidades colidindo assim para fazer aquilo acontecer, e são muitas realidades mesmo muito diferentes, tipo 20 pessoas numa casa, sabe? É um Big Brother de 5 dias, tipo, é uma coisa maluca. E todo mundo botando energia para fazer aquilo acontecer, assim, e é uma sensação que acho que só quem está por trás e agora vendo pronto, é uma sensação muito nova que eu experimentei hoje, estar aqui compartilhando isso com vocês. Vocês às vezes acham que a gente vê antes, né, o que tá pronto, mas a grande maioria aqui da equipe que eu sei, a gente não tinha visto. Então, ver aquilo junto com vocês é uma reação coletiva, assim, de a gente vendo aquilo pela primeira vez. Enfim, agradeço muito a oportunidade, espero ter outras. Como eu disse, me encontrei muito. É um escape assim da realidade cotidiana mesmo, e que pode se tornar uma realidade. Eu vi que pode se tornar uma realidade para todo mundo que está aqui, que tiver uma chance de estar num espaço, nem que seja começando configuração, como assistente, como absolutamente qualquer coisa que esteja nesse espaço. O importante é a gente ocupar ele, para a gente reescrever novas histórias e colocar a nossa perspectiva ali. E é isso. Muito obrigada de coração a todo mundo. Eu sou só espectador mesmo, não participei de nenhum momento desse filme, a não ser como espectador. E eu gostaria de agradecer mesmo a essa escolha política que vocês fizeram de trazer essa representatividade tão variada de mulheridades, de pessoas diferentes, que traz esse processo de identificação. E fazendo um link com o primeiro filme, que é justamente isso, né? É uma decisão política embranquecer Iemanjá. É uma decisão política a gente enegrecer Iemanjá de novo. E é uma decisão política a gente incluir pessoas diferentes, corpos diferentes no cinema, porque é muito importante para a gente se identificar com essas pessoas, né? Essa é uma reflexão que eu fiz durante essa conversa também, e vendo tudo isso, como é importante a gente ter, porque daí me vem à memória, tipo, quantos filmes que eu vi que eu comecei a me identificar enquanto pessoa, quem eu sou, a minha cor, ou a minha sexualidade, tudo isso. E quando a gente consegue ver essas pessoas, né, é quando a gente consegue se identificar e, às vezes, até falar assim, olha, sou assim mesmo. Né? E daí você consegue ter essa certeza de você, às vezes. Né? Esse posicionamento político de vocês, eu queria agradecer, porque é muito importante para a gente, como espectador, ter esse cinema que não é o enlatado, que traz só aqueles corpos perfeitos, aquelas pessoas perfeitas dentro de uma bolha perfeita. E não, são pessoas variadas, são pessoas da nossa comunidade, né? E que engrandece o nosso trabalho. Muito obrigado pelo trabalho, viu? Boa noite, a bênção. Eu vim enquanto candomblecista participar da estreia de hoje, e o quão foi importante para mim, enquanto pedagoga, ver todo esse processo, né? Notar que um documentário ele leva Iemanjá como uma mulher preta e gorda, né? Para crianças e adolescentes de todo o Paraná. O quão um curta tão importante empodera mulheres de vários corpos diferentes, com todas as suas especificidades, e que isso vai rodar o Paraná. Então, eu gostaria de parabenizar a todos, dizer a todos, todas e todes, dizer que foi muito inspirador, né? Enquanto filha de Xangô, ver que a gente consegue, lutando, equiparar muita coisa. Na tela a gente vê isso. Então, parabéns, agradeço muito por isso, porque para mim foi espetacular estar presente aqui hoje. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário ou trazer alguma pergunta? Piau?
está contigo. Eu queria fazer um alerta para quem não é muito envolvido com a política cultural de Londrina, né? Primeiro, é uma satisfação a gente que está nessa militância há muito tempo, né, Ed? O Ed foi do Conselho da Cultura junto comigo, ver o resultado do que a gente faz aqui, né? Isso que nos move. E pedir o apoio de vocês, porque ontem foi votado o orçamento nacional e cortaram tal de um coronel relator do orçamento, 3 bilhões, 84% do recurso da Lei Aldir Blanc, que é a lei que substitui a Paulo Gustavo e que faz com que o dinheiro do governo federal seja transferido fundo a fundo para o município, para que a gente possa realizar essas questões. A gente tem um Congresso extremamente conservador e a pior Câmara Municipal de Londrina. Vai ser uma batalha muito grande esse ano para a gente garantir que o orçamento do Promic não seja cortado. Então, se vocês gostaram do filme, nos ajude para que a gente possa garantir que haja recursos públicos para a política pública de cultura e que a população possa ter acesso à produção e à fruição dessas obras que são produzidas. Nós precisamos de aliados, os espectadores, para que a gente consiga manter esse ritmo, porque Londrina está se configurando como um dos polos importantes da produção audiovisual nesse país, e a gente precisa do apoio de vocês. Nós vamos chamar vocês quando a coisa apertar e contamos com vocês. Tem mais alguém? Tem duas aqui. Eu vou passar para a senhora ali e volto aqui contigo. Boa noite, eu sou Sueli Inhotti, sou psicóloga, psicanalista e com o máximo de prazer eu os vi, né? Eu acompanhei, assisti. E o que eu queria dizer, como a Lia ressaltou, né? Tem tanta gente jovem aqui. E puxando uma fala da mesa que me chamou a atenção, se você quer ver alguma coisa que ainda não existe na arte, e nas mais diferentes formas de arte, produza, né? Então, acho que não podemos desistir disso. E temos aí diferentes recursos artísticos para isso. Produzam, produzam o que vocês querem ver e não existe. Por quê? Na adolescência, eu dizia que era apaixonada pelo ser humano. Eu continuo apaixonada pelo ser humano. E a arte denuncia e a arte influencia. Parabéns para vocês. Obrigada pela oportunidade. Fran, montadora do filme. Ui, ui, ui. Boa noite, gente. Bom, o que eu tenho para dizer desse filme, né? Eu fui assistente de som também, tá? Também faço essas coisas. Faço de tudo um pouco no cinema. Mas uma coisa que eu queria falar sobre esse processo todo, e até, né, eu estive muito próxima da Lari nesse último final, né, na montagem. E uma coisa muito legal que eu tenho percebido nesse processo, né, nesse novo processo de financiamento aí da Paulo Gustavo, né, muita gente nova, né, que nunca fez cinema, está fazendo cinema aqui em Londrina, em Rolândia, né, aqui na região que a gente conhece. E a gente está percebendo outros processos de fazer cinema, né? E eu vi isso na prática, né, de um processo totalmente horizontalizado, né? Onde, a gente tem uma diretora, assim, tinha a Lari, mas assim, era o tempo todo, tá bom, vamos fazer, o que vocês acham? Vamos fazer não sei o quê, sabe? Tipo, às vezes até exageradamente, né? Tipo, né? Às vezes vai, Lari, vai, toma decisão, mas assim, uma coisa extremamente coletiva, assim. E isso eu vejo justamente por essa democratização de acesso à arte, porque é outra forma de ver o mundo, é uma forma diferente de fazer.
né, que a gente aprende dentro dos nossos terreiros, dentro das nossas casas, que é uma outra forma de fazer cinema, que não é aquele cinema lá da indústria de Hollywood, que a gente aprende. Até porque muitas coisas que a gente está aprendendo aqui, a gente está aprendendo na raça, né, porque não tem uma faculdade de cinema, então a gente acaba aprendendo no que a gente, no facão, né, do que a gente sente. Então, eu tenho percebido isso, assim, que a gente, a partir do momento que novas pessoas, novos olhares, novas narrativas começam a ter acesso à produção cinematográfica, estou falando daqui de Londrina, novas formas de produção também acontecem. E aí é meio assustador mesmo, assim, a gente não está acostumado a tipo ver assistente de som dando pitaco na câmera, ou sei lá, a câmera dando pitaco na arte e todo mundo fazendo junto. Sabe? E, gente, o set está atrasado, tudo bem? Né? E a gente fazer uma reunião junto para decidir como que vai ser amanhã, vamos, sabe? Então, é uma outra forma de fazer. Né? E isso é muito legal. E é uma coisa que eu tenho percebido com essas novas produções. Assim, a gente está fugindo não só do mainstream mesmo, né, do grande cinema, mas também na forma de fazer, né? Na nossa forma de fazer. E aproveitando aqui, né, quero fazer uma divulgação, aproveitando, por favor, né? Semana que vem vai ter eu também faço parte do Cine Sequinha, que é um cineclube. E semana que vem a gente vai fazer uma sessão, dia 27, quinta-feira, em parceria com a Olga, Livraria Olga, e nós vamos lançar 3 filmes de 3 diretoras mulheres aqui da cidade também. Então, assim, é mais uma conquista, né? 2 diretoras estão aqui, que é a Celina e a Nangilê. Acho que a Luísa saiu, né? Não está mais aqui, mas e a Luísa também. São 3 filmes, também fruto da Paulo Gustavo, os 3 filmes, né? Então estão todos convidados para participar. Vai ser dia 27, a partir das 6h30, lá na Olga, tá, gente? Espero vocês lá também, gratuito, na rua. E vamos lotar a rua, vamos ocupar a rua de verdade e conhecer essas novas produções também. Também são produções de terreiro, tem produção de música, são mulheres que estão produzindo aqui na cidade. Então, é isso. Obrigado, Fran. A gente vai fazer o fechamento aqui, aí eu já vou pegar o gancho para fazer também uma consideração final e vou passando para as pessoas também falarem das suas considerações finais. Reforçar o agradecimento para todo mundo. E a Fran falou uma coisa muito importante dessa questão do modo, né? Do modo de produzir, o tato, o contato com a equipe. Larissa, mana, eu agradeço muito também, enfim, a forma de conduzir a direção e o set. De uma maneira muito humanizada, muito horizontalizada, muito preocupada com o estado de todo mundo ali no set, sabe? E aí esse cuidado, essa reivindicação que ela traz, respeita a figuração, tudo desde o começo, assim, Ed, a gente tem que, né, cuidar bem de todas as pessoas que vão participar desse filme. Que seja para, assim, às vezes no corte não vai nem entrar. Vamos cuidar muito bem de todo mundo que está participando desse projeto, porque é isso, houve uma entrega e um companheirismo muito grande de todas essas pessoas. E, enfim, para concluir, enfim, né, acho que enaltecer essa coisa do modo que a gente vem conversando e se provocando há algum tempo de falar assim, vamos tentar, vamos formar uma equipe meio fora da curva, sabe, assim, vamos montar essa equipe, não fez, não sei o quê, e eu queria contar rapidamente, assim, esses desafios, essa coisa assim, a Fran na montagem, meu Deus, eu nunca montei, se vira, você vai fazer a montagem, o Rodrigo tá lá no fundo, nunca fez pós de cinema, é um excelente musicista, né, multi-instrumentista, toca muita coisa, compõe, tem um estúdio em casa que estava meio ocioso, parado e tal. Falei, Rodrigo, você vai fazer após a trilha do som. Mas eu nunca fiz isso aqui. Você vira, vai assistir um tutorial no YouTube, vai, sabe? Enfim, é você, cara, sabe? Eu tô recorrendo a você, sabe? Para a gente poder se abraçar junto
né, nesse desafio. E todo mundo, Bianca, né, uma querida ali com a questão do figurino, cuidar de todo mundo. A Tata também, fazendo a make. Thalita, estrelando na direção de arte também. Enfim, Baruta, muito generoso também, assim, né, participando dos desafios, dos processos todos. A Rena fazendo o som também ali. Nossa, mas meu Deus, eu nunca fiz, não sei o que está fazendo, vai fazer. Foi, né, cria da Fran, falou, ó, tem a Rena, eu falei, bota o som no nome dela? Bota que ela dá conta. Então, Rena, o som é teu, te vira, gata, sabe? Entrega esse som aí. Então, toda essa composição mesmo da equipe se deu de um processo desse modo. As atrizes, certamente, as atrizes muito generosas desde o começo, para lidar com todos os processos, os ensaios, lidar com essa realidade da limitação orçamentária. Eu comecei falando disso, né, porque é coisa de produtor, né, de ficar ali, meu Deus, o orçamento não dá, não sei o que, a gente precisa chorar e negociar com todo mundo. Mas, enfim, o quão todas as pessoas foram generosas de toparem participar desse projeto, de ajudarem a gente a dar vida a esse filme, a esse roteiro que estava parado há, sei lá, 10 anos. A gente tem uns 10 anos, né, a história do vestido. Desde antes da pandemia, a gente já fala do vestido e tal, não sei o quê. E aí veio, né, e surgiu o vestido. E todo mundo se entregou, muitos desafios. Quando as atrizes falam do frio, real, gente, um frio, a gente gravou no inverno, assim, real. O Adrian da Marabu, não sei se ele está aqui ainda ou se ele foi embora, mas lá em Rolândia a gente teve set lá. Lindo, maravilhoso espaço, mas aquele frio, a gente passando chá para servir para o pessoal, para esquentar. E aí as atrizes no mar, a gente preocupada, e meu Deus, e a Raquel quase desmaiando de hipotermia, falando, não, vamos rodar mais uma. Já não conseguia ficar em pé, e eu falei, gente, chega, para, acabou, olha, não vai gravar mais nada, já tem. Então, assim, muitos desafios assim nesses sets, muito estresse, e aí dessa forma, vamos sentar todo mundo e vamos conversar. Nossa, deu BO aqui, vai atrasar lá, reúne todo mundo aqui, para o set, vamos fazer uma reunião e conversar. Gente, vamos encontrar uma solução, porque a gente tem que entregar, a gente tem prazo, a gente tem isso, tem não sei o quê, e todo mundo se juntando para conseguir encontrar a solução ali para o que precisava ser entregue. Então, muito obrigado, mais uma vez, assim, a toda essa equipe. A estreia desse filme é uma realização de um sonho, um desejo muito grande, né, da Sonela Angeliso em se aventurar, né, nesse universo da produção audiovisual. E aí eu sou muito grato a todas e todos vocês que compraram essa ideia e embarcaram, né, nessa aventura aí comigo e com nós todos. Muito, muito, muito obrigado, equipe. Muito obrigado ao público que encheu essa casa e que foi linda. E aí vou fazer a divulgação também. Dia 3 de abril, quarta-feira, a gente tem o vestido de novo sendo exibido lá no Cadeião. E aí eu vou fazer o seguinte. Zezinho trouxe uma reivindicação muito importante em relação às medidas de acessibilidade. E a gente vai garantir que a sessão tenha audiodescrição. A gente tem audiodescrição do filme, a gente vai exibir com acessibilidade de audiodescrição e janelas de libras. Obrigado. Gente, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que está aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez a essa equipe maravilhosa. Muito obrigada. Estou muito, muito, muito feliz. É uma realização muito grande para mim. E é isso. Eu espero que a gente vá para a praia de novo. Mas agora no verão, né? Se bem que daqui para frente é só para trás, né? Não vai ter mais inverno, né, gente? A gente se fudeu. Bem na nossa hora de... Contando palavrão. Enfim, muito obrigada mais uma vez à equipe, ao público. Você viu, foi desafiador fazer um drama, né, Mona? Porque eu sou da comédia, entendeu? Eu sou do stand-up. Tá louca? Mas, enfim, só... Como eu já falei muito, né, e agradeci também já, eu queria falar um pouco sobre esse fomento, né? Acho que se não fosse a Paulo Gustavo não ia acontecer. Tipo assim, não sei se geral que está aqui entende o que são políticas de fomento e tal, acho que sim ou não. Enfim, se não fosse a Paulo Gustavo, isso não estava acontecendo aqui agora, né? A gente não ia ter acesso. Por quê? A gente tem o Promic, mas o Promic começou com cotas agora de pouco. Por quê? Porque o movimento negro pressionou, assim como nacionalmente sempre foi, né? Nenhuma medida
de direito da população negra, das mulheres ou da galera LGBT foi dada de bom grado pelo governo. Foi sempre tirada, né? À força. E a maioria dos nossos ganhos sempre vieram pelo STF também. Então, assim, se não fosse Paulo Gustavo, nem esse, nem muitos outros trabalhos independentes teriam acontecido. Então, a questão não é a gente falar aqui sobre capacidade, sim sobre oportunidade. E essa equipe tinha essa preocupação, a diretora, extremamente horizontal, também tinha essa preocupação, porque todo mundo aqui já trabalhou com audiovisual com gente muito zoada, grossa, que não paga bem, que desrespeita. Então, isso não era isso que a gente queria, ou melhor, que eu senti, né, a partir do convite, quando enfim, me somo à equipe, sinto assim, essa preocupação, esse cuidado, que na verdade é o mínimo, né? Só que como a grande maioria já era disso, assim, né? Pessoas não brancas, pessoas que já se conheciam e que estavam afim e dispostas a fazer acontecer. Eu acho que isso que deu esse engate tão gostoso e que essa equipe, assim, domine o mundo, querida. Que nós, assim, de Londrina, foi ótimo, de Londrina, dominaremos, assim, o mundo. Se a Fernanda não trouxe o Oscar, a gente traz, né, Thay? Bem, gente, muito obrigado, né? Acho que a todas, todos e todos que estão aqui novamente, agradecer, porque sem o apoio de cada um que está aqui, o filme não estaria na tela, né? Eu acho que é isso. Dentro das, de novo, delícias e alegrias de fazer audiovisual, das dores e alegrias de a gente fazer audiovisual, vamos fazer, vamos escolher fazer. Né, vamos escolher enfrentar essas dores, essas alegrias. E outra coisa também, acho que é importante, né, que todo mundo que o Ed mencionou, que as meninas aqui mencionaram, muito trabalho, era a primeira vez de muita gente. Era a primeira vez, né, de muita gente, inclusive a primeira vez no audiovisual de várias pessoas que têm assistência. Enzo, Tayla, a Ana Paula, né? Então, assim, que pegou a primeira assistente de direção, era a primeira vez. Então, eu acho que é isso, a gente ter paciência também, para quem já sabe, ensinar. Porque partilhar é soma. Partilhar o conhecimento, dividir o conhecimento é ganho. Não é o outro que vai ficar na minha frente ou tal. É ganho. Então, vamos partilhar conhecimento, vamos compartilhar histórias e vamos somar na produção audiovisual da cidade, né? E que a gente precisa, como o Piau falou, lutar, né? Porque política pública, né? As políticas públicas culturais não é dadas, são conquistas e são lutas para a permanência. Então, muito obrigada, gente. Gratidão a todos também. Muito axé para todo mundo aí. E já convidando vocês para o próximo filme nosso, da nossa equipe, que é Yas e Yabás, que já está no forninho e logo pinta por aí. E não deixem de assistir também. É uma oportunidade para descobrir um pouco mais desse nosso universo afro-brasileiro. Tá bem? Obrigado, gente. Tchau, tchau.